Até mesmo Odin estremeceu ao saber da existência de 3 monstruosidades. Os 3 filhos de Loki, o deus da trapaça. Esses 3 filhos eram Jormungandr, uma serpente gigante, Fenrir, um lobo colossal da mesma forma, e Hel, uma mulher com uma lateral do corpo normal e a outra metade apodrecida feito a de um cadáver. Por precaução, Odin tomou a decisão de raptar os filhos de Loki e se livrar deles. A serpente foi jogada no mar, o lobo foi acorrentado numa ilha deserta, mas a última era mais inteligente, tinha astúcia, não era uma mera fera, não seria tão fácil se livrar dela. Então, Odin decidiu apenas lhe isolar. Concedeu a Hel um reino, um dos 9 mundos que existem na mitologia nórdica, um lugar que ninguém gostava e todos evitavam, o reino dos mortos. Assim como Odin se arrependeria de ter jogado a serpente no mar e não sabia que as correntes não seriam suficientes para deter o lobo, ele não previu que Hel seria soberana e mais poderosa até mesmo do que ele, enquanto dentro do seu frio e escuro mundo, que foi batizado com o seu próprio nome, aliás, Hel, ou como dizemos hoje em dia, Helheim, o reino de Hel. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje iremos abordar um pouco da mitologia nórdica, falar um pouco da deusa Hel e principalmente sobre o lugar em que ela habita e comanda, Helheim. Costumam assimilar esse lugar ao inferno cristão, um purgatório. Mas será que isso realmente faz sentido? Vamos entender essa e algumas outras curiosidades. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo game Conqueror's Blade. Conqueror's Blade é um jogo de estratégia em tempo real, onde você controla o seu personagem, que é um comandante, e também as suas unidades, as suas tropas. O jogo é gratuito, existem várias modalidades, sendo a principal as batalhas de cerco mesmo, e para melhorar, o game está recebendo uma atualização com a temática Viking, batizada justamente de Helheim. Tu já se imaginou comandando a sua própria frota de saqueadores nórdicos? Se você ficou interessado, é só clicar no link da descrição e usar o gift code que está aparecendo aí na tela. Bom, antes de começarmos a falar da mitologia em si, talvez seja importante falar de quem escreveu elas. O povo nórdico até tinha seu famoso alfabeto rúnico, mas no final das contas podemos dizer que eles não eram muito chegados na escrita em si. Afinal, escrever em pedra não era nada prático. Aliás, se você assistiu um desses meus 2 outros vídeos, você já deve saber que tudo que temos documentado sobre vikings, na verdade foi a Igreja Católica que escreveu. A Igreja Católica escreveu sobre o povo, e alguns séculos depois já da existência da cultura nórdica, mais especificamente no século XIII, um homem chamado Snorri Sturluson escreveu uma compilação de lendas, a chamada Edda em prosa. Esse livro é atualmente a nossa principal fonte literária sobre mitologia nórdica. Provavelmente, se Snorri não tivesse criado seu manuscrito, teríamos perdido muito dessas lendas. Mas, ainda assim, o livro tem seus problemas. Explicando de forma bem resumida, Snorri basicamente criou o livro para que cristãos lessem. Então, em algumas lendas, ele mexeu em alguma coisa aqui, exagerou em outra coisa ali, e comparando com as lendas contadas no boca a boca de antes, enxergamos que algumas coisas não batem.
Por exemplo, Snorri fala sobre o palácio em que Hel habita nos seus domínios. Segundo ele, o prato onde Hel come é chamado de fome e os talheres são chamados de miséria. Ela tem 2 escravos chamados de lentidão e preguiça. A porta de entrada desse palácio é o precipício e a cama onde Hel se deita é a própria doença. Os nomes dados a esses elementos nos remetem muito a um inferno cristão. Fome, miséria, doença e tudo isso lento, eterno. Historiadores acreditam fortemente que Snorri simplesmente inventou essa parte. E aqui nós chegamos numa das coisas mais interessantes que essa mitologia tem, na minha opinião. Não importa nada, na verdade, do que você fez em vida. Se você foi um herói ou um ladrão, se você foi um camponês ou um rei. Só importa como você morreu. Como já é até do senso comum na cultura nórdica, a forma mais gloriosa possível de se morrer seria em batalha, lutando. Era o caminho mais rápido para o Valhalla, onde uma valquíria viria buscar a galope a alma do guerreiro. Se acreditava também que o destino de quem morresse afogado em alto mar era o reino de Ran, uma deusa das águas que tinha 9 filhas que representavam as ondas. E entre vários outros lugares que eram destinos para a vida após a morte, estava Helheim. Quem morresse por doença, velho ou sem conquistar nenhuma glória, iria para Helheim. Como vocês podem ver, e o que eu acho muito interessante, é que o seu destino na vida após a morte nórdica não tem absolutamente nada a ver com ética ou moral, não existia divisão entre bem e mal. E sendo assim, Helheim também não era um lugar ruim. Voltando no que Snorri escreveu, não era nem de longe um tipo de inferno. Com certeza não era o melhor lugar onde você poderia estar, mas também não iria sofrer pelo resto da eternidade com miséria ou doença. Mas então, afinal de contas, como é esse lugar? Se eu tivesse que descrever numa palavra só, seria simplesmente macabro, obscuro. Helheim é um lugar frio, escuro e cheio de névoa ao mesmo tempo, úmido, silencioso. Não existem muitas aventuras ou ação por lá, como em Valhalla, onde você iria guerrear e banquetear ao lado dos principais deuses todos os dias. Em Helheim, as almas simplesmente fazem coisas normais que já faziam na vida em si. Bom, para finalizar esse tópico, eu gostaria de reforçar que, apesar de qualquer coisa, a Edda em prosa é uma das obras mais importantes que temos. Ela preserva muita coisa, mas infelizmente não dá para saber com exatidão quais detalhes Snorri acrescentou por conta própria, quais ele inventou ou não. Continuando. É impossível falar de Helheim sem falar de Hel em si. Parece que o lugar é uma manifestação da própria personalidade da deusa. Ela é justa, equilibrada, porém ao mesmo tempo fria, e essa frieza pode ser confundida até com crueldade algumas vezes. Uma das lendas mais prestigiadas dentro da mitologia nórdica é a da morte de Balder. Balder era o deus literalmente mais amado por quase todos. Quando ele morre, Odin e sua esposa Frigga enviam outro de seus filhos como um mensageiro até o submundo para dialogar com Hel e tentar trazê-lo de volta à vida. Mesmo recebendo uma mensagem do próprio Odin, Hel nega o pedido. Isso mostra a soberania e o poder que Hel possui sobre seus domínios. Dentro de Helheim, nem mesmo Odin pode derrotá-la. E talvez agora você esteja se perguntando: mas o outro filho e mensageiro conseguiu sair de lá vivo? A resposta é sim. Esse é o segundo ponto muito interessante que temos nesse tema. Helheim era um lugar temido por ser um lugar sem volta, mas apenas uma vez que você entrasse por lá, morto.
E também, sim, existia um caminho secreto de ida e de volta para o mundo dos mortos. Helvegen é o caminho para Hel, o caminho para o submundo. A viagem é difícil. Atravessar uma imensidão escura onde tudo que se pode ver é névoa, campos desérticos e frios, e você saberia que estaria finalmente chegando quando encontrasse com um rio de lanças e atravessasse por ele usando uma grande ponte. Depois disso, se depararia com uma grande muralha por onde as almas dos mortos vão entrando para não mais sair. E aqui está um detalhe chave: você apenas não poderia entrar pelos portões, porque isso sim iria te aprisionar lá. Todos os personagens da mitologia nórdica que fizeram uma viagem para Helheim e conseguiram sair de lá com sucesso, tiveram que encontrar maneiras paralelas de entrar que não fossem pelo portão, porque uma vez que uma alma, viva ou morta, passa pelos portões do submundo, a ligação está feita. Helheim é um lugar sem retorno. E aí, curtiu Helheim? Você curte a cultura viking? Então aproveita o hype e começa a jogar Conqueror's Blade. Com os novos eventos da atualização que já estão rolando e usando esse meu código promocional que está aparecendo aí na tela, você já vai começar a jogar com bastante coisa. Se você curte medievalismo e gosta também de um game de estratégia em tempo real, eu tenho certeza que tu vai curtir Conqueror's Blade. Como eu disse antes, o jogo é gratuito, as batalhas de cerco proporcionam uma ação frenética. Durante a temporada, as tropas de Huskarls e os guardas varangianos vão ficar disponíveis para você como comandante. Existem os trajes nórdicos para o seu comandante em si, que estão lindos e por aí vai. Tem muita coisa incrível acontecendo no jogo. O link está aqui embaixo na descrição. Pega o meu gift code, se divirta e boas batalhas para você.